A paz do Senhor Jesus. Quero trazer uma palavra que se encontra em Provérbios, o capítulo 5, versículo 1 seguinte, que nos fala assim: Filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência e inclina os ouvidos para conservar as discrição. E os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adulta desfilam favam de mel, e as suas palavras são mais suaves do que azeite. Mas o fim dela é amargoso como o abismo, agudo como espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte e os seus passos conduzem no inferno. Louvado seja Deus. Amados irmãos, o Senhor trouxe esse versículo ao meu coração e eu quero aqui comentar um pouquinho acerca daquilo que o Senhor colocou ao meu coração, porque nós somos conduzidos pelo Espírito Santo acerca daquilo que Deus quer falar. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com algumas pessoas. E esse pecado, lascívia, ele é muito relacionado com o comportamento, né? Com a sensualidade. E nós vamos aprender, amados irmãos, que o nosso Deus, Ele é santo. E Ele exige de nós, né, que nós tenhamos um procedimento ou uma postura de pessoas que não vai levar ninguém, né, nem eu e nem ninguém a pecar. Então, o pecado da lascívia é um pecado que nos leva à sensualidade, ao exagero, né, ao prazer sexual. E geralmente isso relata e mostra a falta de pudor, isso na forma tanto de se falar, de vestir e de se portar. Então, nós temos que cuidar, né, a respeito disso, porque é um pecado que, se a gente não parar para prestar atenção e aprender a ler na palavra de Deus, todos nós vamos estar caindo nele todos os dias, e é um pecado, né? E a palavra do Senhor diz que todo pecado é o único motivo que faz separação entre Deus e o homem. Então, muitas das vezes, nós estamos orando, buscando e pedindo e clamando ao Senhor por algo que nós estamos precisando, mas nós estamos nessa situação. Então, se nós estivermos vivendo, ou se nós estamos dando brecha para que isso atue na minha vida, então Deus não vai me ouvir, Deus não vai nos ouvir. Então, esse pecado, ele é sexual, né? E ele está instalado hoje no meio, não só da sociedade, até mesmo dentro da igreja. Então, nós temos que prestar atenção se nós estamos sendo canal de bênção ou se nós estamos sendo canal de maldição, né? O que eu estou vestindo está sensualizando? Está chamando a atenção? Eu estou me vestindo, estou gostando de ser o alvo, né? De ser o alvo, as atenções. Então, nós temos que prestar atenção nisso, porque nós não podemos viver no pecado e nem levar ninguém a pecar, usando o nosso corpo, usando a nossa maneira de vestir e usando também a nossa fala, né? A nossa maneira de se portar. E hoje isso é terrível no nosso meio. E muito pouco se fala disso, né? Porque uma época se pregava, né, a respeito disso, tinha culto de ensino, e, enfim, hoje é difícil a igreja que fala disso. E nós vamos ver, para não ficar só em Provérbios, e para que algumas pessoas falem, não, realmente o que ela está falando tem base bíblica, Jesus pregou sobre isso, né? Falou acerca disso. Jesus falou isso em Mateus 5:28, e ele disse assim, olha, mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Então nós vamos entender que está junto esse pecado da lascívia juntamente com o adultério, porque é a pessoa gostar demasiadamente do excesso de chamar atenção. Então nós temos que avaliar que canal que eu estou sendo na vida do meu irmão, na vida da sociedade, onde eu trabalho, né?
Como é que eu estou me portando? Eu estou usando o meu corpo para poder fazer o outro pecar? Porque é muito grave, é muito sério. Porque antes, na época de Moisés, tinha que acontecer o ato. Aqui Jesus está dizendo que não precisa acontecer o ato, basta você pensar e começar a imaginar. Aí você já está em pecado de adultério. E, amados irmãos, isso é preocupante, principalmente para quem propôs servir a Deus. Não que não seja pecado para quem não esteja servindo. Só que quando nós decidimos por aceitar Jesus como Senhor e como Salvador, o nosso Deus, ele exige que nós venhamos nos consertar, que venhamos estar na presença dele com um coração simples, sincero, puro e santo. Ou seja, nós temos que banir, né, esses sentimentos. Nós não podemos ser aquele ou aquela que vai fazer o outro pecar e nem muito menos ficar se alimentando de alguém que se porta desse jeito. E isso aqui, não, o Jesus falou mulher, mas isso serve para o homem, serve para a mulher. Por isso que tem muitas coisas que às vezes é falado que o cristão não pode, não é pelo fato de não poder literalmente, mas é pelo fato que aquilo ali que todo mundo faz e que você às vezes deixa de fazer, é justamente para que você não caia em pecado. Porque quando a pessoa decide não mais viver uma vida de pecado, e entende que aquilo ali vai fazer Deus se afastar de você porque Ele é santo, aí a pessoa deixa de fazer. Mas não é porque é melhor, mas é porque quer a presença de Deus, quer o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós estamos nessa prática, quando nós estamos vivendo, e aqui o texto diz que é na forma de falar, que é na forma de vestir e que é na forma de se portar. Então, nós decidimos, mas não falar de uma maneira que vai levar a esse pecado. Nós decidimos não mais vestir da maneira que vai fazer o outro ou eu pecar. E nós também decidimos não nos portar desta maneira para também não pecar, porque tudo é uma decisão e tudo é para agradar a Jesus. Então, a palavra hoje do Senhor para a minha vida e para a sua vida é que nós podemos sim nos afastar, parar de falar, parar de vestir e parar de se portar de uma maneira que vai fazer nós pecarmos a esse pecado da lascívia, a levarmos ao pecado do adultério, porque os dois caminham junto. Porque sempre começa num olhar, sempre começa numa fala e daí depois uma decisão. Em muitos casos, começa numa fala, numa insinuação, numa roupa, mas não chega no finalmente, mas já pecou, porque o próprio Senhor falou disso no seu Evangelho. Então, amados irmãos, é muito importante nós ficarmos ligados, conectados com o Espírito Santo e ler, e entender e compreender o que Deus fala conosco na sua palavra. Amém? Para justamente nós não perdermos a presença do Espírito Santo, que é muito importante na vida daqueles que servem ao Senhor. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.